Oi, pessoas lindas, bem-vindas ao De Mãe para Mãe. Esse programa foi pensado justamente para que nós pudéssemos ter um espaço de cura. Como assim, espaço de cura? Muitas vezes nós crescemos em lares disfuncionais. Eu vou falar com vocês que grande parte dos lares brasileiros são disfuncionais. Até aquelas pessoas, aquelas famílias que você acredita que são perfeitas. Família de comercial de Doriana, realmente elas não são. E justo por isso, eu decidi trazer aqui um espaço em que nós pudéssemos conversar. Mas não conversar para ficar seguindo na dor. Eu não trouxe aqui um espaço para a gente ficar falando da dor. Eu trouxe aqui um espaço para que nós pudéssemos construir realmente novos caminhos. Para que nós pudéssemos construir juntas aqui o extraordinário, de verdade, como eu sempre convido vocês no final dos meus vídeos. E então, eu decidi compartilhar com vocês algumas coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida, que me ajudaram e que pode ser que te ajudem. E que você também pode colocar aqui nos comentários aqui embaixo sobre essas técnicas, essas ferramentas, esses caminhos, essas novas habilidades que você foi adquirindo. E nós vamos conversando aqui e compartilhando. Então fica assim, esse aqui é um espaço de cura, é um espaço onde nós vamos compartilhar coisas que nós fazemos para ficarmos melhores. Com o outro? Não, com nós mesmos. É por isso que é um de mãe para mãe. A culpa, ela é algo muito reforçado na nossa sociedade. E nós crescemos, em geral, acreditando que, principalmente as mulheres que vão se tornar mães, que nós temos que carregar a culpa. E a culpa, gente, ela é algo muito interessante para que nós sejamos manipulados, para que nós estejamos paralisados, sobrecarregadas. Vou colocar aqui sempre no feminino, porque é um papo de mãe para mãe. Então, a culpa, ela é um instrumento poderoso de manipulação. E eu falo isso com consciência porque eu sou da comunicação e eu sei muito bem como é que as pessoas usam isso na comunicação. Por exemplo, estimulam demais a sexualidade e depois colocam a sexualidade como um tabu. Então, na verdade, existe um jogo ali para despertar a culpa e para manter as pessoas nessa culpa. E quando você está se sentindo culpada, você não consegue fazer o que você veio fazer aqui. Você não consegue cumprir sua missão de vida. Você não consegue ser a melhor mãe possível. Você não consegue ser a melhor esposa possível. Você não consegue ser a melhor empresária possível porque você está carregando uma culpa. E a culpa é excelente. Outra coisa que é excelente para manipulação é o medo. E o medo está sendo estampado aí o tempo inteiro, principalmente agora, nesse momento em que nós estamos. E que uma das coisas principais que me fizeram trazer esse programa aqui foi o fato de que nós não podemos mais fazer rodas de conversa. E nessas rodas de conversa eu sempre gosto de trazer. Claro, gente, nós vamos acolher a dor? Vamos, mas o que é que nós vamos fazer? Depois que eu acolhi a dor, o que eu faço? Porque ficar só falando da dor não é algo que vai trazer o resultado. Não é algo que vai te tirar de lá. Então, acolhe a sua dor, assume, aceita, ampara a sua criança interior, mas faz alguma coisa que vai realmente te tirar daquele lugar, para não se manter. Porque o medo e a culpa estão aí sendo usados, e muitas vezes, e agora, nossa, estamos no meio de uma pandemia global. Gente, quem ia imaginar uma coisa dessas? Já estava todo mundo sabendo que ia acontecer alguma coisa, só que ninguém nunca iria imaginar uma coisa nessas proporções. Então, eu vim trazer aqui com vocês e compartilhar um pouquinho disso. É mais um bate-papo mesmo, uma conversa que aos domingos eu vou trazer, porque eu gostaria que vocês começassem a semana já fazendo alguma coisa que despertasse vocês, que trouxesse mais paz de espírito, mais tranquilidade, para que vocês pudessem se desenvolver bem aí na semana, passar bem por esse momento que está desafiador para todos e que exige demais e está exigindo ainda mais das mulheres, ainda mais das mães. Porque agora a mãe tem que fazer 1 milhão de coisas, tem que ser a professora, tem que ser a empresária, tem que ser a funcionária, tem que ser a esposa, tem que ser a dona de casa, tem que ser a babá, tem que ser a que cuida do cachorro, tem que ser tudo, né? Porque estamos todos aí num período de isolamento social.
de distanciamento social. E pensando nisso, eu falei assim, caramba, o que eu vou levar para elas, né? Como é que a gente vai conversar? A gente vai só bater um papo? Como é que vai ser? E eu pensei em trazer algumas das coisas que eu faço na minha rotina, no meu dia a dia, que vão surtindo efeitos positivos para mim e que não me deixam mais naquele lugar que um dia eu já estive de... Gente, às vezes acontecia alguma coisa e eu ficava na cama, literalmente, sem querer sair da cama. E quando eu passei a fazer algumas coisas, a colocar algumas outras coisas na minha rotina, nos meus hábitos, essa oscilação ela ficou bem menor. E nós crescemos ouvindo muitas coisas. Então eu decidi começar com o que nós ouvimos, com o que falaram pra gente que era o certo, com o que falaram com a gente que era determinado, que era daquela forma e pronto. E eu decidi trazer para vocês uma nova forma de você se comunicar com você. Nós, por vezes, crescemos e nós esperamos a aceitação, a aprovação, o amor dos nossos pais. E como eu disse, nem sempre, na maioria das vezes, para falar a verdade, os lares são disfuncionais, porque nós viemos de uma educação que deturpa o que é o amor. Então, havia muito mais jogos de poder, jogos de ego, do que um amor verdadeiro e incondicional. E nisso, eu pensava, como é que eu posso fazer diferente? E quando eu conheci a PNL, eu descobri que eu sou uma pessoa auditiva. O que isso significa? Que eu tenho muita facilidade de aprender ouvindo. Então, tudo aquilo que é dito para mim é muito difícil que eu esqueça. E eu falei assim, nossa, então, tudo que eu ouvi na minha infância, se isso me programou para viver a vida que eu vivo, talvez tenha um outro caminho para eu me reprogramar. E viver uma vida, a vida que eu quero viver, que eu decidi, que eu escolhi viver, né? Então, eu comecei a buscar e eu encontrei reprogramações. E nessas reprogramações, eu encontrei a Louise Hay. E eu decidi compartilhar com vocês aqui no De Mãe para Mãe. A gente fazer um momento de afirmações positivas com a Louise Hay. E o primeiro livro que eu trouxe dela foi esse daqui. É esse daqui que eu trouxe para vocês, que é A Sabedoria que Existe em Mim. E esse livro, ela tem uma pequena descrição aqui que fala o seguinte: meditações para o coração e a alma. Quando eu encontrei esse livro, quando eu encontrei a Louise Hay, eu comecei a fazer isso. Gente, eu sentia muita culpa de tudo. Como eu era filha única, então não tinha como colocar culpa em ninguém, tudo era eu mesma, eu acreditava sinceramente que tudo que acontecia no mundo era culpa minha. E eu cresci com isso, e o tempo inteiro eu ficava perguntando o que eu podia fazer para resolver. Só que tem algumas coisas que não são nossas. Eu entendi isso. Algumas coisas são das outras pessoas e nós não temos que carregar as coisas das outras pessoas. E eu comecei a aprender, junto com a Louise Hay, como eu ia fazer. Então, eu quero trazer aqui para vocês hoje alguns trechos desse livro em que ela traz pra gente um novo olhar, sabe? E esse novo olhar é justamente o olhar que eu decidi viver na vida. Um olhar de que o mundo não tá contra mim, de que eu não tenho que carregar o peso do mundo nas minhas costas e de que eu não preciso esperar que ninguém diga que me ama. Eu não preciso ficar esperando a aprovação, a aceitação e o amor dos meus pais. Eu mesma posso fazer isso por mim. E eu pensei, poxa, eu posso compartilhar isso com quantas mães, quantas pessoas precisam saber que elas mesmas podem se dar o amor que elas tanto esperam. Quantas mulheres, mães, podem saber que quando elas dão um amor incondicional aos filhos, isso não as diminui, porque o amor é abundante. Quando
você divide, ele aumenta. Então, eu decidi trazer esse livro aqui pra gente compartilhar. Então, no De Mãe para Mãe, nos próximos episódios, né, nós vamos falar sobre esse livro da Louise Hay. Então, vai ser uma espécie de roda de conversa, só que sem nós estarmos presentes, e vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários o que vocês sentirem de falar, de fazer, se vocês quiserem compartilhar com alguém que vocês amam, que você entende que merece aprender, que ela mesma pode se amar. E então, é isso. Curte, compartilha para o YouTube entregar para outras pessoas, porque assim nós mostramos para ele que o conteúdo é relevante, que eu estou entregando algo de valor para vocês e que nós estamos aí nesse momento compartilhando o amor, gente. Tudo que há, o amor é tudo que há. Depois eu vou compartilhar isso com vocês também, mas a princípio eu vou começar lendo a Louise Hay para vocês e eu vou começar com a introdução, porque tem umas coisas bem interessantes nas introduções dos livros da Louise Hay. Se você não conhece, eu super recomendo essa autora. Ela é incrível, ela é maravilhosa e vocês vão começar a ter um outro olhar da vida. Olha só o que ela fala na introdução. Dentro de cada um de nós há um centro de sabedoria, muito mais profundo do que podemos imaginar. As meditações deste livro foram projetadas para ajudar na conexão com esse centro de sabedoria e ampliar nossa compreensão da vida. Quando estamos dispostas a abrir nossa consciência para novas ideias e novas formas de pensar sobre os problemas que enfrentamos, nossa vida muda para melhor. O único objetivo que eu realmente tenho é crescer continuamente na compreensão, em entender mais sobre a vida e como ela funciona. Dessa forma, o que eu preciso saber, acreditar e fazer para que minha vida possa fluir da melhor maneira possível? Dentro de cada um de nós existe a capacidade de se conectar com a nossa fonte. E é aí que vive a paz que todos nós almejamos. O conhecimento interior que nos dá força naqueles momentos que são chamados de tempos sombrios. Quando nós conseguimos ver a vida de uma maneira mais ampla, somos capazes também de enxergar o quanto estamos envolvidos em coisas insignificantes, realmente pequenas. Assim, podemos entender aquele ditado: não se preocupe com as coisas pequenas, porque tudo são pequenas coisas. Todas as vezes que nós dizemos eu não sei, estamos fechando as portas para a nossa própria fonte divina, infinita de sabedoria. Dentro de nós estão todas as respostas para todas as questões que sempre quisemos perguntar. Nós conhecemos o passado, o presente e o futuro. No meio de nós há médiuns talentosos e se uma pessoa tem a capacidade de fazer alguma coisa, então todos nós podemos fazê-la também. Todos nós temos o potencial para saber mais, ver mais, entender mais e assim enxergar o todo da vida. A forma como começamos o nosso dia dá o tom para as experiências que se seguirão e como iremos reagir a elas. Uma boa maneira de usar este livro é abri-lo ao acaso, na primeira hora do dia. Saiba que a meditação escolhida é a mensagem perfeita para as aflições das próximas horas. Eu também gosto de concluir meu dia com pensamentos edificantes, porque esse é um bom jeito de ter bons sonhos e despertar com lucidez na manhã seguinte. Lembre-se, na infinita vastidão da vida, tudo é perfeito, pleno e completo. E você também é. Louise Hay. Gente, olha que coisa mais linda. O que ela quer dizer quando ela diz que nós conhecemos o passado, o presente e o futuro? É que, na verdade, o tempo, ele não é bem exatamente do jeito que nós acreditamos que ele seja. O tempo
ele vai muito além disso. Se você for pensar, o passado não existe. O futuro também não. E tudo que existe é o agora. Então, você só consegue entender verdadeiramente o passado quando você vive verdadeiramente o seu presente. Quando você se entrega ao máximo às experiências e quando você vive intensamente cada uma das experiências que são apresentadas a você. E assim, vivendo o hoje, o agora, o seu futuro já está claro. Você já sabe o que acontece. A Louise também fala que todas as respostas para todas as perguntas estão dentro de nós. Jung já falava sobre o inconsciente coletivo. Se estamos todos interligados, se somos todos um. Tudo que eu preciso saber, se alguém sabe fazer, eu também sei. Está dentro de mim, está na essência do meu ser. Então, se alguém é amado, você também pode ser. Então, se alguém é próspero, você também pode ser. Então, se alguém é super inteligente, você também pode ser. Se alguém é super habilidoso, você também pode ser. E é assim, essa construção. E por que ela fala da importância de fazer isso de manhã e à noite? O que acontece? Quando nós estamos indo dormir, quando nós estamos ali quase dormindo, mas ainda acordados, o nosso consciente ele vai se desarmando. Porque o consciente, gente, ele gasta muita energia e ele precisa descansar. O nosso inconsciente não. O nosso inconsciente não descansa. O nosso inconsciente fica ali, processando e processando e processando informações. Mesmo quando o consciente acha que ele está fazendo tudo da melhor forma possível, da forma mais racional, o inconsciente está lá processando. O consciente dezena, o consciente ele processa dezenas de informações, enquanto o inconsciente, ele processa milhões de informações. O que você pode fazer para conversar com o seu inconsciente, para falar com ele? Porque na verdade, gente, o consciente ele só justifica as nossas ações. As nossas decisões, elas são emocionais. E quando o consciente finalmente consegue ter consciência delas, aquilo já está decidido. Então, é importante que você traga mensagens para o seu inconsciente. É por isso que ela fala de dormir e de acordar. Por isso que ela fala que esses momentos são importantes. O momento do dormir e do acordar são justamente os momentos em que você está com o seu inconsciente mais exposto e o seu consciente menos armado. E assim você consegue colocar ali mensagens que são de extrema relevância. Se tudo é perfeito, completo e pleno, e você também é, não há motivo para desespero, não há motivo para depressão, não há motivo para culpa e não há motivo para medo. Eu trago aqui para vocês uma oportunidade de vermos a vida com outros olhos. Eu trago para vocês o jeito que eu aprendi a olhar a vida. Carol, é muito poliana esse jeito? Pode ser, eu não ligo. A verdade é que esse jeito, se você nunca tentou, tenta um pouquinho, só para ver no que dá, se você é mais São Tomé. Mas esse jeito mais otimista é um jeito que faz com que você apanhe menos da vida. Porque a vida quer te levar num fluxo, como a Louise disse aqui. E o que nos faz realmente sofrer com a vida é quando nós ficamos brigando com a vida, tentando inverter o fluxo do rio da vida. Então vamos parar com isso, de inverter o fluxo do rio da vida, que dá muito trabalho. Tem que ser, se tiver que ser muito difícil, gente, quanto tempo você aguenta? Se você ficar embatendo com as pessoas que você ama, quanto tempo você aguenta? Você pode até conseguir o que você quer durante um tempo, mas isso, na verdade, vai mais te afastar do que e de quem você quer do que te aproximar. Então, espero que tenha feito sentido para você. Ficou um pouquinho longo aqui, mas primeiro
episódio, né, do programa, e eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço de 40 segundos e vamos juntas construir e viver o extraordinário.